Mas para eu poder seguir em frente na minha vida, em várias situações que já aconteceram, é melhor eu parar e analisar onde era sim a minha culpa, que sim é minha culpa, para que você possa perdoar e falar assim, cara, eu fiz o que eu podia fazer naquele momento, com as ferramentas que eu tinha naquela época, e tá tudo bem, e se perdoar. Porque é muito mais difícil, eu acho, que perdoar o outro do que se perdoar, porque eu tenho que conviver comigo mesmo. Então, eu vou me perdoar, sabe? Eu vou conseguir olhar no espelho e conviver comigo mesmo. Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho deste Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre, sim, a responsabilidade, a culpa da sua própria vida é de quem? É só sua. E a gente vai falar sobre isso porque eu já falei sobre isso, acho que no TikTok ou no Reels, enfim. Mas eu gosto bastante desse assunto, porque foi uma virada de chave bem, como que chama? Tipo assim, bem certeira que eu tive esse ano principalmente. E nunca fui uma pessoa de terceirizar muito, mas já sim terceirizei algumas situações da minha vida, que depois eu fiquei pensando, na verdade, no fim do dia, é melhor a gente partir do princípio de que as coisas que acontecem são porque nós, né, escolhemos certas coisas, nós tomamos atitudes que levamos a gente até aquele lugar, e é por isso que estamos naquela situação. Porque quando a gente pensa assim, a gente também toma mais conta e controle da nossa vida. Mas enfim, a gente já vai adentrar mais sobre esse assunto, como vocês perceberam, eu gosto bastante desse assunto. Antes da gente continuar, vocês já sabem. Vocês já sabem porque eu falei no episódio passado que eu estou de olho em vocês e eu continuo de olho de vocês. Quem escuta episódios, quem volta, enfim, não está inscrito aqui ou, né, no YouTube ou no Spotify, não tá deixando avaliação. Então, essas coisas, gente, eu já falei, isso tudo ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Então, eu vou enfatizar, se você puder, por favor, deixar avaliação no Spotify, no YouTube, comentário, enfim, tudo isso ajuda a gente a continuar fazendo este podcast que a gente ama e eu sei que vocês também gostam. Então vamos lá, gente, vamos começar. Pega aí seu café. Hoje eu tô sem café, eu achei que eu tinha água, mas a minha garrafa está semi-vazio. Então vai ser sem café, sem água, sem nada. Mas pegue o seu café, chá, ultra coffee, energético, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. E vamos falar sobre este assunto, tá? Pra quem não tá vendo, ou pra quem tá vendo o vídeo, eu tô olhando pra baixo porque bom, você acha que tá vendo, né? Que eu tô com um computador porque eu deixei o roteiro, ai, chique, bem certinho pra esse episódio, pra eu não esquecer de nada, tá? Então vamos começar. Gente, talvez a coisa que você menos quer ouvir na sua vida é de que tudo que acontece nela é sua culpa. E quando a gente consegue enxergar isso como oportunidade e não uma ofensa, isso trabalha ao nosso favor. Mas a gente precisa conseguir enxergar com esses olhos de oportunidade, você entende? Isso tudo que eu falo, ela não é uma acusação. Eu sei que quando a gente escuta essa frase, a gente já pensa, nosso cérebro já vai para aquele lugar de tantas coisas que já aconteceram na nossa vida que, nossa, claro que não, eu não tive nada a ver. A gente já vai para aquele lugar assim, não, eu vou me justificar, eu vou me defender, sabe? Mas não é uma acusação. Então você pode baixar agora as suas defesas, as pedras na sua mão, porque isso não é uma acusação. Não estou te acusando, e sim querendo que você veja as coisas por outro ângulo, porque eu acredito de verdade que isso pode ajudar a mudar muita coisa na sua vida, sabe? Como ajudou na minha. Isso é o que eu chamo, quando você consegue ter esse olhar, é o que eu gosto de chamar de uma ferramenta de poder pessoal. Por quê? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas quando a gente vem de um lugar de vitimização ou de querer apontar o dedo para todo mundo menos para nós mesmos, a gente literalmente está dando poder para essas pessoas, sabe? Então ele tem esse poder de fazer isso contigo. Ou fulano tem esse poder de mexer desse jeito contigo e por isso que você tá onde você está. Você entende? Você tira o poder do seu centro e você distribui para outras pessoas. E não é o que queremos. A melhor coisa que você pode querer para sua vida, algumas das melhores coisas que você pode querer para sua vida, é ter controle sobre ela. É ter responsabilidade sobre ela, tá? Eu sei que é mais fácil a gente querer culpar os outros, mas no fundo, a responsabilidade e a culpa é nossa, tá? Eu tinha
não muito. Tipo assim, eu conheço pessoas que terceirizam absolutamente tudo na vida. Eu tinha isso de terceirizar, tipo, as coisas que aconteciam na minha vida, como se realmente fosse alguma coisa meio que o mundo está contra mim, sabe? Mas se a gente pegar toda a situação, tanto boa quanto ruim, mas a gente sempre vai tendenciar a pegar as coisas ruins. Se a gente pegar isso e a gente analisar ponto por ponto, a gente vai perceber que era nossa responsabilidade, sim. Alguma coisa ali a gente fez, na verdade, muitas coisas a gente fez, que as ações e as consequências daquilo levou a gente onde a gente estava, que a gente não gostou, ou que a gente gostou. Eu vou falar mais sobre uma história pessoal daqui pra frente, tá? Mas eu só quero que a gente pense um pouquinho no contexto e no conceito desse episódio e desse tema, né? O que significa que tudo é sua culpa, tá? Eu acho que a gente é acostumado a escutar isso quando a gente tá numa briga, quando alguém tá querendo que a gente faça a gente se sentir mal, né? A pessoa fala tudo é sua culpa, isso daqui é sua culpa e tal. Então a gente tem essa conotação já negativa. Mas já parou pra pensar que tudo é sua culpa pode ser uma coisa boa? Principalmente quando se trata de rédeas da sua própria vida? Vou falar sobre isso. Não é vitimização, tá? Quando a gente fala de que tudo é nossa culpa, a gente tira o quesito de vitimização. Eu não sou mais vítima das consequências das coisas da vida. Não, eu sou culpada por elas. E eu vou carregar isso no peito, tá? Eu sei que essa escolha vai me levar em tal lugar. E é essa chave que a gente vai virar, tá? Então lembra disso. Se for pra lembrar alguma coisa desse episódio, lembra exatamente disso. Eu carrego as escolhas no meu peito. Eu escolho estar onde eu estou, com as coisas que eu estou, com as pessoas que eu estou, porque a vida é minha. Ter responsabilidade e assumir a bronca da vida é entender que isso é responsabilidade, entre aspas, radical. No sentido de que a gente tira o poder dos outros que a gente depositou nos outros, porque vitimizar, você acha que, tipo assim, ai, viu como eu sou uma pessoa do bem e recatada do lar, nada é minha culpa. Mas isso é, tipo, dizer que você é basicamente fraca. Porque quando a gente diz que nada é nossa culpa e que é dos outros, e a gente aponta os dedos para os outros, isso basicamente fala que, tipo, eu sou tão fraquejada que eu permito que as pessoas tenham esse tipo de poder sobre mim. Então, a gente ter responsabilidade ao ponto de dizer isso é minha bronca, isso é minha vida, isso é minha culpa, é entender que a gente tem uma responsabilidade mais profunda e poder sobre nossas vidas. E não tem nada mais empoderado do que ter poder sobre sua própria vida, né? Pelo amor de Deus. Pensa numa pessoa que você gostaria... A gente já falou sobre isso. Pensa numa pessoa que você admira e que você gostaria de se tornar e vê se ela é uma pessoa empoderada ou se ela é uma pessoa enfraquejada. Tu acha que ela aponta o dedo para os outros sobre as coisas que acontecem na vida dela? Ou ela olha e fala assim, cara, sim, foi culpa minha, sim. Fiz cagada, fiz uma escolha ruim, não pensei direito e por isso que eu estou onde eu tô. Provavelmente é mais uma pessoa empoderada. Quando a gente dá exemplos, quando eu pensei em exemplos, a gente vai muito para exemplos fáceis. Eu acho, não sei, eu vou falar, eu acho que todo mundo, mas eu acho que na verdade não é todo mundo. Mas eu acho que a maioria das pessoas já estiveram em lugares que olharam para trás e viram que estavam endividadas. Mas se eu fosse dar isso como exemplo, não seria impactante o suficiente para talvez esse episódio ficar na sua cabeça. Ou essa lição mudar alguma coisa na sua vida. Porque é óbvio, entre aspas, que estar endividada é culpa sua. Porque com toda a certeza do mundo, uma pessoa endividada, a gente toma todas as escolhas, todas as escolhas erradas que nós leva até o lugar da endividamento, né? Eu comprei uma coisa ou eu escolhi viver uma vida que eu não consigo pagar. E aí eu vou criando bolas de neve de cartão de crédito, de cheque especial. E aí eu tenho que pegar, sei lá, um outro empréstimo para poder pagar um cheque especial com juros altíssimos e tu fica presa, sabe? A não ser que tu receba realmente um bolado de dinheiro que tu não precisa pagar de volta, você fica endividada. Então é muito fácil a gente enxergar ali o exemplo foi culpa sua você estar lá. Agora,
eu tenho um exemplo de que algo que aconteceu na minha vida que não foi necessariamente. eh, Qualquer pessoa que escutaria essa história ia falar, tipo assim, Mona, isso não foi sua culpa. Mas se eu quiser analisar e trazer o poder de volta pra minha vida, eu posso dizer que sim, foi minha culpa. E essa história de quando eu mandei um dinheiro para minha irmã, que eu não podia receber aqui no Brasil, porque os impostos iam ser muito grandes e que não sei o que lá, não sei o que lá, e eu mandei para minha irmã. Então, pegue o seu cafezinho, o seu pipoquinha, porque isso daqui sim é um exemplo não tão óbvio de que quando algo acontece na vida, que no fundo, se eu quiser ter poder sobre minha vida e poder ter essa energia na minha vida de cocriação, etc e tal, eu preciso assumir a bronca de que era minha culpa. Mesmo sendo uma filha da mãezice da minha irmã, tá? Pra quem não sabe, eu já falei sobre isso aqui. Eu tenho duas irmãs. Uma é por parte de mãe e outra é por parte de pai e mãe. Então é irmã por inteiro, assim, vamos dizer. A irmã por parte de pai, ela saiu de casa, por mãe, saiu de casa quando era muito nova. Então, eu não convivi muito tempo com ela. A minha outra irmã, a gente conviveu até. Ela tinha 16 e eu tinha. Quando foi, a gente mudou pro Brasil, assim. Ela mudou junto com a gente, foi eu, meu pai e minha irmã. E ela era mais velha, então ela tinha 18 e poucos, 18 anos e tal. E ela não aguentou, não gostou, não se acostumou com o Brasil e voltou pro Canadá. Pra quem não sabe, se você está escutando esse episódio, eu acho muito duvidoso, mas eu sou canadense, né? E aí a gente convivia à distância, assim, sabe? Ainda era minha irmã. Eu nunca imaginei a minha vida, honestamente, sem a minha irmã. Sempre achei que sangue é sangue, vamos ser irmãs para sempre. Mas a minha irmã sempre foi uma relação muito difícil. Comigo, com meu pai. Ela é uma pessoa bastante difícil. E quando meu pai faleceu, a gente tinha um dinheirinho e tal, que ele tinha deixado pra gente. E ele já tinha deixado bem separadinho, sabe? A minha parte e da minha irmã. E aí, quando meu pai faleceu e eu tava. Cara, nossa. Foi tão estressante essa época, porque eu tava. Tinha recém perdido meu pai, tirando a parte emocional. Eu tava tendo que lidar com tudo, burocrática. Eu tinha 25 anos, que em teoria a gente acha é uma adulta, né? Não sei o quê. Mas quando você mora com seus pais, ou seu pai, enfim, você não é 100% adulto, porque você, querendo ou não, tem aquele segurança, né, dos teus pais, e eles que estão lidando com tudo. Enfim, eu não era uma adulta, como eu sou hoje, mais ou menos. E aí, quando meu pai faleceu, eu tava lidando com isso, lidando com a parte emocional, lidando com documentação, lidando com essa tralharada toda. E aí, quando eu tinha esse dinheiro pra receber, que, poxa, ia me ajudar um monte, porque eu não tava trabalhando na época que meu pai tinha pedido pra eu parar de trabalhar pra terminar minha faculdade. E eu tentei trazer pro Brasil, eu fui em todos os bancos possíveis aqui no Brasil, e todos eles, ou ia ser difícil de trazer pra cá, eu não sei por quê. Mas ia ser difícil de trazer pra cá, ia ser difícil de como é que é? De receber esse dinheiro sem pagar uma bolada de imposto, enfim. E a minha irmã, ela conseguiu receber a parte dela, tipo, em um dia. Foi coisa bem. E assim, não era um montante gigante de dinheiro, não, tá? Vamos baixar as expectativas. Era o suficiente pra pagar as contas que meu pai me deixou, basicamente isso. E aí eu mandei. Aí nessa época, poxa, minha irmã e eu, a gente tava bem juntas, porque. Resumo da ópera, a gente só tinha nós agora, né? Não tem uma família grande de sangue, meu pai era adotada, nunca foi muito próximo do resto da família, enfim. Então, a gente tinha basicamente eu e ela. E aí, a gente tava bem próximo nessa época, e aí eu falei assim: eu vou mandar pra ti, né, esse dinheiro, e aí você vai me mandando como se fosse transferência, tipo, internacional e tal, uma quantidade por mês, e eu vou pagando as contas, tipo, é isso. Aí ela, não, beleza. Aí eu fui passar o Natal lá, né, porque foi o primeiro Natal sem meu pai, então eu fiz questão de passar lá com ela. E aí, quando eu cheguei lá, já começou o papo de. Tá, ela meio que deu a entender. Na verdade, ela me chamou e ela falou assim: olha, eu tava, né, endividada e eu precisava pagar essa dívida, e aí eu usei um pouco do teu dinheiro. E, cara, nenhum momento quando ela falou isso, eu fiquei tipo, nossa, que vaca, não sei o que. Eu fiquei tranquila, porque na minha cabeça, me deixar passando perrengue, ela não ia deixar. Então, por mais que ela usasse meu dinheiro, ela ia sempre me passar essa quantidade que eu precisava por mês pra conseguir pagar minhas contas. Aí, beleza. Fechou. Aí. Tá.
Aí, isso foi Natal. Voltei pra cá, e aí deu tipo, todo mês eu chamava ela pra pedir, né, a transferência do mês e tal. Cara, eu não sei que a louca deu na minha irmã que numa dessas vezes que eu fui pedir, ela estava estressada. Ela é uma pessoa bem estressada, tá? Ela estava estressada e aí eu pedi, né, tipo: "Ah, tu tem o dinheirinho do mês e tal". Daí ela pegou e falou assim: "Ai, tu só me chama pra pedir dinheiro, tu nem pergunta como é que eu tô". Tá? Eu vou me defender, mas ok, justo. Isso foi o que ela quis focar, beleza. Porque pra você que não conhece a minha irmã é tão estressada e tão chata e ui, ela que toda vez que eu perguntava antes como ela estava, como o filho estava, como o marido estava, como não sei o quê, ela só respondia tipo: "Ai, tá tudo bem. Ai, tá me", sabe, tipo aquela pessoa com uma nuvem preta em cima da cabeça o tempo inteiro? É isso. Então, obviamente que eu parei de perguntar, porque eu já entendi, a resposta provavelmente vai ser a mesma. Não vai ser de um mês para o outro que de repente as coisas viraram melhor. Mas tudo bem, isso aqui não é uma sessão de terapia. Aí eu peguei, né, dela falou isso, daí eu fiquei tipo: "Tá, desculpa, como é que vocês estão?", tal lá. "Ai, porque você não quer saber de mim, da minha vida, quer saber? Eu não vou mais te mandar mais nada sua". E me bloqueou, enfim. Isso já faz tempo, tá? Mas, resumo da ópera, pra não entrar em mais detalhes, foi isso. Jasmine, você deve estar do outro lado, ou escutando o YouTube ou o Spotify, pensando: Jasmine, isso não tem nada a ver, mas isso não foi sua culpa. Ela surtar, ela, né, enfim, querer se estressar, isso não é culpa sua. Mas, e eu concordo, em certa parte eu concordo. Mas para eu poder seguir em frente na minha vida, em várias situações que já aconteceram, é melhor eu parar e analisar onde era sim a minha culpa, que sim é minha culpa, para que você possa perdoar e falar assim: "Cara, eu fiz o que eu podia fazer naquele momento, com as ferramentas que eu tinha naquela época, e tá tudo bem", e se perdoar. Porque é muito mais difícil, eu acho, que perdoar o outro do que se perdoar, porque eu tenho que conviver comigo mesmo. Então, eu vou me perdoar, sabe? Eu vou conseguir olhar no espelho e conviver comigo mesmo. Pelo menos eu tenho isso muito forte pra mim. Tipo, eu preciso gostar de mim, eu preciso gostar das minhas escolhas, das coisas e perdoar as coisas que eu acertei, eu errei, enfim, pra seguir a vida tranquila. Onde eu acho que eu errei, tá? Numa situação dessa que eu posso jogar essa responsabilidade pro meu peito e pegar essa bucha pra mim. Eu errei no sentido de ter mandado dinheiro pra ela. Eu deveria ter dado algum jeito de fazer de outra forma. Eu errei sim de não perguntar como ela estava. Eu errei de confiar, talvez, cegamente e achar que família ou sangue significa confiança 100%, não. Eu acho que eu errei em tomar algumas dessas escolhas sem ter pensado direito. E eu sei que se eu quisesse tirar esse fardo das minhas costas, eu podia falar: "Ai, mas eu acabei de perder meu pai. Ai, mas eu estava com um monte de coisa na minha mesa". Sim, mas tipo, sabe, todo mundo estava, ela também estava. Então, eu acho que eu consegui fazer as pazes com aquela situação e com tudo que aconteceu, justamente por entender que, beleza, é minha culpa sim. Aonde eu fui parar depois de tipo, poxa, ter que, né, buscar ela, conversar com ela, sabe, aquelas conversas, ou enfim, de buscar um trabalho para poder pagar as contas e sobreviver, basicamente. Eu não conseguiria fazer se eu não jogasse a culpa pra mim. Mas eu acho que a parte que mais pesa, assim, é perdão. É perdoar a situação. E isso vai ficar mais fácil a partir do momento que você joga a responsabilidade no seu peito e fala: "Então tá bom, era minha culpa sim", sabe? Claro, um adendo bem grande. Se você é uma pessoa que tá numa espiralzinho aí de cocô e você não está conseguindo enxergar que não que as coisas não são sua culpa, mas, tipo, entender que isso é uma coisa boa e você acha, assim, que é uma coisa ruim, tipo: "Nossa, eu sou uma péssima pessoa. Nossa, eu só erro. Nossa", sabe, meio que aí eu já acho que você tem um trabalho antes para fazer do que jogar a responsabilidade no seu peito. As únicas pessoas que conseguem jogar essa responsabilidade da vida no seu peito são pessoas que entendem que isso é uma coisa boa, tá? Se isso vai sabe, ficar ali te martirizando e te fazendo mal, então não, né? Lembrando que eu não sou psicóloga ou psiquiatra de ninguém, gente. Não tenho formação, só estou conversando sobre coisas que eu aprendi na minha vida.
Então, isso vai funcionar. E essa história da minha vida é pra te exemplificar, pra ver que, tipo assim, dá uma olhadinha nas coisas na sua vida, em situações que não são tão óbvias, pra entender aonde estava a sua responsabilidade naquilo. Por que você está onde está? De novo, boa ou ruim? Quais foram as coisas? Eu acredito no acaso, eu acredito no universo, eu acredito na manifestação, eu acredito em tudo isso. Vocês sabem disso, quem escuta muito podcast. Mas não é por isso que a gente precisa ficar cego pra isso tudo e achar que, tipo, não, cara, algumas escolhas a gente faz e é por isso que a gente está onde está, entende? O problema de não assumir a responsabilidade. Existe um problema. Primeiramente, o ciclo da vitimização. A gente culpa o outro, a gente não age e a gente não muda e nada muda. Quando a gente está só apontando o dedo para o próximo ou tirando a atenção e o poder da nossa vida, a gente deixa que as coisas acontecem e a gente simplesmente não muda. Você conhece alguém assim, se não é você? Você conhece aquela pessoa que o mundo está contra ela, tudo acontece para ela, e ela está no mesmo lugar, no mesmo emprego, no mesmo canto, com o mesmo relacionamento horrível, anos e anos a fio. Você conhece alguém assim, de novo, se não for você. E isso acontece porque, se eu não acho que eu sou responsável por alguma coisa, eu não vou mudar, eu não vou agir. Agora, quando eu acho que eu sou responsável pelas coisas, cada passo da minha vida, cada escolha que eu pensar, eu vou pensar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque eu vou pensar assim: se eu fizer essa escolha aqui e tal coisa acontecer, né, a consequência da minha escolha, eu vou ficar feliz com o que vai acontecer? Eu quero mesmo chegar ali? Às vezes sim, às vezes você quer estar lá naquele lugar, você quer, sabe, só agir com emoção, beleza. Mas essa responsabilidade é sua. Então você começa a mudar a forma como você encara a vida e as coisas ao redor dela. Quando a gente está no ciclo da vitimização, a gente não faz isso. Porque a gente não enxerga. A gente acha que tá todo mundo ruim, menos a gente. Então a gente não muda, e quando a gente não muda, a vida não muda. E aí você tá lá, estagnado, impactado na sua vida, tipo assim, nossa, que vida bosta, pra não falar outras palavras. Em que áreas que isso vai te afetar? Em todas. Como, por exemplo, relacionamento, carreiras, sua saúde e também os seus sonhos. Para dizer algumas, tá? Como que isso vai te afetar? Exemplos. Meu chefe não me promove. O teu chefe não te promove ou você não tá fazendo... Ih, cara, eu vou falar isso como uma pessoa que já fez muito isso, tá? Eu não sou promovida. Corta pra eu saindo 5 horas da tarde, chegando atrasada. Eu acho que eu preciso ser promovida só por ser promovida. Porque é simpática, né, gente? A menina é simpática. Ela deveria ser promovida só pela simpatia dela. É isso mesmo, é simpatia que paga os funcionários. Eu não tenho tempo pra treinar. Você não tem tempo pra treinar, mas você tem 1 hora do seu dia que tu fica no TikTok? Outra coisa. Eu sei que esse do treino bate bem naquele lugar de... como é que chama? De privilégio. E eu concordo 100%. A gente não pode descartar que vai existir muitas bolhas onde realmente não vai ter tempo pra treinar. E tá tudo bem, tá? Já falei sobre isso em alguns episódios. Se você é uma mãe que tá saindo 5 horas da manhã pra pegar 3 ônibus pra trabalhar, pra pegar mais 3 ônibus pra voltar e tá chegando às 10 horas da noite, tu tem que fazer comida pra sua família, você não tem que estar pensando em treinar. Então, eu quero que só se você for esses exemplos assim, você não se culpa por isso, tá? Mas, normalmente, com quem eu estou falando, não são essas pessoas, tá? A gente fala de uma bolha privilegiada, até porque se você tem internet e um celular e um Spotify pago, provavelmente você está escutando um podcast. Então, já é um privilégio a mais do que aquelas pessoas que não têm,
E você entendeu? Tá bom, então tá bom. Eu não consigo porque eu não tenho apoio. Isso vamos falando de sonhos, né? Eu já falei, inclusive, sobre isso. Na verdade, eu falei sobre algo meio relacionado que a gente pode trazer também pro podcast. De que as pessoas que menos. Que as pessoas que mais te conhecem. Não. Que às vezes as pessoas desconhecidas vão bater mais palmas do que pessoas conhecidas, tá? Você nunca vai ter o apoio de todo mundo, principalmente quando se trata da sua vida, da sua carreira, seus sonhos, dos seus objetivos. Você esperar isso é, de novo, dar o poder para outras pessoas ao seu redor, ao invés de assumir a bronca e falar assim, cara, eu vou fazer sozinha. Mesmo quando ninguém acreditar, eu vou fazer sozinha e vai acontecer, tá? A conclusão disso tudo é que cada desculpa que a gente dá, ou cada dedo que a gente aponta para os outros, na verdade, é uma decisão disfarçada sua. Ai, Jasmine, mas eu não tomei nenhuma decisão. Isso também é uma decisão. Você não fazer nada e escolher não fazer nada também é uma escolha. Você entende? A gente vai para o próximo passo, que é a virada de chave. Mas quando a gente vira essa chave de entender que a responsabilidade da nossa vida é somente nossa culpa, a gente consegue tomar, tipo, as escolhas mais conscientemente. Eu acho que é isso que tem que ficar pra você, pra nós. É ter consciência de que se tudo é culpa minha, eu preciso tomar cuidado com aquilo ao próximo passo, entende? Não tô falando pra tirar a magia do viver. Ai, vou viver um pouquinho loucamente, deixa a vida me levar, etc e tal. Não, sim, tudo na vida é equilíbrio. Mas depois não reclama, sabe aquela velha história? Depois não reclama que eu não te avisei. Quando você tá lá, sei lá onde, um lugar que você não queria estar, olha pra trás e vê cada passinho que você deu que te levou exatamente até ali, tá bom? A virada de chave, gente. Quando você assume essa culpa, você assume controle. Essa é a virada de chave que precisa ficar. Você não quer ter controle sobre as coisas da sua vida, mulher? Você não quer ficar ali, ao invés de, sei lá, sabe aquela sensação de que eu tô no meio do mar e a onda tá simplesmente me levando, nem sei pra onde eu tô indo? Pior sensação do mundo. Eu não quero que você se torne também uma pessoa controladora, horrorosa, de tipo, se não tiver no meu controle, eu vou surtar. Não. Mas, que delícia! Você entende por que ter essa responsabilidade e entender que a responsabilidade das coisas que acontecem na sua vida é sua, ao invés dos outros? Porque isso te dá poder, isso te dá autonomia, isso te dá, tipo, caraca, é verdade, eu posso escolher melhor, eu posso querer chegar onde eu quero chegar, eu só preciso tomar algumas decisões melhores, entende? Se é sua responsabilidade, você também tem o poder de mudar. Se a sua vida não está como você quer que ela esteja, o que você está fazendo para mudar ela? Porque ela é sua. A responsabilidade é sua. Então você também consegue mudar. Eu não tô falando que do dia pra noite você vai virar milionária com um apartamento na beira-mar, com vista-mar e não tô falando isso. Mas eu tô falando que muitas vezes a gente tá insatisfeito com pequenas coisas que a gente precisa mudar. Um exemplo que eu tenho muito pra mim é: a minha organização financeira é uma bosta. Isso já me incomoda há muito tempo. O que eu fiz pra... Aí eu falei assim, passei anos pensando nisso. Meses, dias. E aí eu falei assim, tá, mas o que eu tô fazendo pra mudar? Nada. A resposta é muito simples, nada. Falei, então tá bom. Então, eu preciso ver o que eu vou fazer, enfim, daí eu fiz as coisas que... A gente pode falar sobre isso em outro episódio. Mas daí eu tomei as medidas que eu precisava pra ter essa responsabilidade em cima dessa questão que tava me agoniando muito. Outra coisa. Quando a gente fala lá em cima que esse ciclo de vitimização afeta todas as áreas da tua vida, e a gente deu esses exemplinhos bem pequenininhos, exemplos práticos de quando você vira essa chave você, na questão da saúde, por exemplo, decidir cuidar de si. Na questão da carreira, buscar aprender e criar oportunidades, ou correr atrás e ser um pouco mais responsável, quer dizer. Relacionamentos, melhorar a comunicação, colocar limites. Às vezes a gente fala, eu tô nesse relacionamento bosta. É que também pra mim fica muito fácil esse exemplo de relacionamento bosta, porque, sim, a gente é uma escolha também ficar ali. Por mais que existem várias variáveis e fatores, ainda é uma escolha, sabe? Enfim. Técnicas pra você começar. Eu não vou te deixar aí sem ajudinhas, umas dicas, tá? Reenquadrar perguntas. O que eu posso fazer diferente? Ou, antes de tomar uma decisão, pensar, eu vou ter que lidar com isso depois. Qual que é a melhor decisão embasada em cima das consequências, ao invés de focar na escolha?
Praticar auto-honestidade brutal, ou seja, enfiar o seu ego lá no bolso ou na bolsinha. A gente não consegue tomar responsabilidade sobre nossa vida enquanto a gente não consegue ser honesta também com a gente mesmo. E isso dói, porque o nosso ego fica ali gritando e deixando a gente bem surda. Mas para você conseguir tomar as rédeas da sua vida, você precisa ser honesta. Vou deixar por isso só, tá? E também transformar os seus erros em um feedback para você e para o seu sistema. Então, assim, tô num lugar ou aconteceu alguma coisa que eu não gostei, vê tudo que aconteceu, que te levou até esse lugar, e aí pensa, tá bom, o que eu posso fazer da próxima vez pra não parar nesse lugar que eu não queria estar, tá? Feedback seu pra ti mesmo, tá bom? E é isso, gente. Assumir a culpa, né? Assumir a culpa da nossa vida não é pra ser um peso. Aquilo que eu falei lá no início. Isso não é uma. Como é que chama? Isso não é uma ofensa você ser culpado pela sua vida. Isso é liberdade. Isso é controle, isso é poder sobre sua vida. A gente tem essa conotação tão ruim de escutar, a culpa é minha, como se fosse uma coisa ruim. Mas não. Se você entende que a culpa é sua, isso é uma coisa boa, isso te liberta. E eu acho que todo mundo quer estar livre, né? Das coisas, como é que a vida acontecendo pra mim. Não, eu tenho um dito sobre aquilo que acontece na minha vida, tá bom? Enquanto a culpa for dos outros, a vida nunca vai mudar. Mas quando tudo passa a ser sua culpa, tudo passa a estar nas suas mãos. Eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários, então, qual que é a área da sua vida que você vai assumir total responsabilidade essa semana. Começa pequeno. Cara, eu vou então começar a fazer uns 30 minutinhos, 15 minutinhos de exercício. Eu vou chamar meu parceiro, minha parceira, pra ter uma conversa que eu já tô adiando bastante tempo. Eu vou sentar e. Eu vou botar a minha aqui, tá? Eu vou sentar e terminar o curso que eu comprei sobre minhas finanças pessoais. Terminar, não. Tá, exagerei, desculpa. Eu, eu vou. Eu vou começar porque eu comprei o curso e eu não comecei ainda, então eu vou começar essas aulas. E deixa aqui embaixo, no como comentário mesmo, porque eu acho que quando outras pessoas lê o exemplo do outro, isso acaba incentivando. Então, às vezes, você acha que você não motiva ninguém só porque você não tem uma plataforma, não é influenciadora, mas se você deixar um comentário, você pode sim influenciar as pessoas também que estão escutando esse episódio, tá bom? E é isso, gente. Para de se vitimizar. Você é responsável pela sua vida. E agora, vamos falar sobre a recomendação da semana. Gente, eu descobri, meio que sem querer, uns quinoa pops da marca... Qual que é o nome da marca, gente? Alka... Deixa eu ver, vou botar no Google, quinoa pops e vai aparecer. Eu acho que é... Alpacas. Eles têm 2 sabores, pelo menos que eu vi nessa loja, que era de amêndoas e o que eu peguei que era de chocolate. E, gente, é muito gostoso. É muito gostoso. Tem Choco Pops daquela marca Austrália, que é uma delícia, mas o que acontece? Se você vai olhar nas ingredientes, ela tem, eu acho que alguma coisa de... Sabe aqueles açúcares, melitol, sei lá, o que, ol? Esses negócios que terminam em ol, eles acabam com a minha barriga. Eu fico com aquela estufada, com aquele gases, com aquela dor e tal. E eu gostava muito do Choco Pops da Austrália, e até entender que ela que tava me dando o desconforto gastrointestinal. E aí, várias marcas agora saíram com esses Choco Pops. E eu provei alguns, mas muitos deles têm esses açúcar adicionados alls. Então, qualquer coisa all, ela é meio dura na barriga, tá? Aí, esse final de semana, eu conheci esse Alpacas Quinoa Pops, que é tipo um cerealzinho, sabe Nescau Balls? É tipo isso. E ela não tem nenhum tipo de açúcar adicionado com final all. Então, ela não me dá desconforto. E, gente, é muito gostoso. Ela super substitui Nescau Balls. Eu gosto de cereais, né? Então, ela substitui e ela é muito gostoso pra comer aí no café da manhã, o café da tarde, ou, sei lá, botar aí com frutas, alguma coisa assim. Fica a dica. Vai lá no Instagram, me manda uma DM com essa recomendação que eu acabei de dar, pra ver quem que é os fiéis aqui do podcast. E é isso, gente. Não esquece de deixar comentário, curtir e tudo mais, deixar a avaliação. E a gente volta aí no próximo episódio, tá bom? Obrigada a todo mundo que escutou até o final e um beijo. Amo vocês.
Ah, Lu, até que eu não pausei muito. Obrigada. Beijo, meu amor.